Oi, gente! Então, a gente vai iniciar mais um tópico, mais uma videoaula, e a gente vai falar um pouco sobre o estudo do átomo, modelos atômicos, tá? Então, de onde surgiu a ideia de átomo, né? Antes a gente estava falando, né, que as coisas eram formadas por partículas, né? A gente só falava em partículas, agora a gente vai nomear essas partículas, então a gente vai chamar elas de átomo. Mas aonde surgiu essa ideia, né? Aristóteles, há muito tempo atrás, ele já dizia que a matéria pode ser infinitamente dividida. Tá? Anos mais tarde, Leucipo e Demócrito pegaram essa ideia, né, e propuseram que se você pegasse qualquer matéria, qualquer pedaço de alguma coisa, dividisse em pequenos pedaços, chegaria numa partícula, né, numa parte que seria indivisível. Então, eles nomearam, chamaram de átomo, tá? Então, A é não, tomos divisível, ou seja, não divisível, tá? Então, a ideia seria que o átomo seria como uma esfera, tá? Rígida, que a gente não poderia dividir, tá? Anos muito mais tarde, surge o modelo atômico de Dalton, né? Foi em 1804. Foi baseado lá em Demócrito, Leucipo, nessas ideias todas. Então ele propôs que o átomo era maciço e indivisível, parecido com uma bola de bilhar, aquela bola de sinuca, bem rígida, tá? Ele fez alguns outros postulados, embora ele não tenha comprovado a teoria dele. Algumas pesquisas depois de Proust, Avogadro e Boltzmann sobre os gases confirmam essa teoria, tá? Então a contribuição dele foi muito importante. Então, a partir dos trabalhos, né, baseados em fatos e evidências experimentais, ele volta lá na ideia de Demócrito, propõe a teoria atômica para explicar a composição das substâncias, das coisas, e essa teoria, né, ela possibilita depois a criação do primeiro modelo atômico e expressa em termos gerais o seguinte, né? Então, primeiro, a matéria é constituída de pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis, denominadas átomos. Segundo, um conjunto de átomos com as mesmas massas e tamanhos apresenta as mesmas propriedades e constitui um elemento químico, então ele já fala de elemento químico. 3. Os elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas, tamanhos e propriedades distintas, né? Então, aqui, ó, uma representação. Então, seriam átomos distintos, possuírem formatos, massas e tamanhos diferentes. A combinação de átomos de elementos diferentes em uma proporção de números inteiros vai originar substâncias químicas diferentes e em uma reação química os átomos não podem ser criados nem destruídos, eles são simplesmente rearranjados, originando substâncias novas, tá? Então, Dalton, ele dá uma ideia pra gente, a ideia básica da química, né? De reação química, de átomos, elementos químicos. Então, a contribuição dele é importantíssima. Para melhorar a teoria dele, né, o Dalton ele substituiu alguns símbolos antigos que os alquimistas utilizavam por modelos novos, né? E criou símbolos para outros elementos que até então não eram conhecidos pelos alquimistas. Então, como para ele os átomos eram esféricos, ele propõe que uma série de círculos com linhas, pontos ou letras representam os diferentes elementos químicos. Então, aqui, o elemento ouro, o alquimista representava dessa maneira, Dalton passou a representar com um círculo e uma letra G lá no meio, G de gold, né, do inglês gold. A prata, aqui com um S de silver. Ferro, os alquimistas representavam assim. Dalton colocou um I lá no meio de iron. Cobre, C de Cooper. Beleza? O próximo modelo atômico que surge é o modelo atômico de Thomson, né? Ele vem bem depois do modelo de Dalton, surge lá no final do século XIX, quando os cientistas da época descobriram alguns erros, né, no pensamento que se tinha anteriormente.
Então, eles realizaram alguns experimentos que sugeriram que o átomo talvez não fosse, né, a partícula mais elementar, ou seja, ele era divisível, não maciço e formado por partículas menores. Como é que eles descobriram isso? Então, Thomson ele realizou um experimento que comprovou que o átomo é composto por partículas eletricamente carregadas, partículas positivas e negativas, tá? Que a gente vai chamar mais pra frente de prótons e elétrons. Os elétrons ele já nomeou como elétrons, tá? Então, o modelo atômico do Thomson, a gente chama ele de pudim de passas, né? Por quê? Ele seria uma esfera maciça, ou uma esfera, né? Que teria uma esfera com carga elétrica positiva, que teria os elétrons incrustados. É uma massa positiva com os elétrons ali no meio. Por que pudim de passas? Pudim de passas é um doce que os ingleses comiam muito, né? É parecido com isso aqui, né? A massa e as passas ali no meio, parecido com o nosso panetone, tá? Então, os prótons, eles foram descobertos um pouquinho depois, um pouquinho antes, na verdade, por Bondstein, usando essa aparelhagem semelhante a que o Thomson usou. Então, ele observa aqui dentro tem um gás no vácuo, ele tá sob uma corrente elétrica, tá? E do lado de fora a gente tem um campo magnético externo. Então, ele observa que existe um feixe de partículas que vai na direção contrária. Então, ele indica que essas partículas só podem ter cargas positivas, tá bom? Então, ele diz também que a massa de um próton é aproximadamente 1836 vezes maior que a de um elétron, nomeia essas partículas, tá? Em 1920, na verdade, foi o Rutherford que nomeou essas partículas, certo? A descoberta da radioatividade ocorreu nesse meio tempo. Em 1895, Röntgen, trabalhando com descargas elétricas em gases, ele descobre acidentalmente que a parte externa do tubo de raios catódicos, que é o experimento utilizado lá por Thomson para descobrir os elétrons, emitia radiações que conseguiam sensibilizar películas fotográficas. Então, sendo um tipo de onda eletromagnética de origem desconhecida, essas radiações denominadas raio-x foram denominadas raio-x e produziram grande interesse na comunidade científica. Então, aqui a gente tem a primeira radiografia, né, que é da mão da esposa dele, aberta, usando o anel de casamento. Então, existiram outras pessoas que estudaram radioatividade, teve Becquerel, Pierre e Marie Curie, que descobriram os outros elementos radioativos, o polônio e o rádio, e o termo radioatividade só veio a ser, né, utilizado a partir da Marie Curie, parece que foi ela que sugeriu, tá bom? Então, o modelo atômico de Rutherford ele surge por aí, começa a surgir aí com a descoberta da radioatividade. Rutherford ele estudou, né, as partículas radioativas, né, dos materiais radioativos. Então, a gente tinha as partículas alfa e as partículas beta. O que ele fez? Ele passou aqui um campo magnético, tá? E observou qual foi o comportamento. Então, as partículas alfa, ele percebeu que elas eram atraídas pela parte que estava negativa. Então, a partícula alfa tem caráter positivo. A partícula beta, era atraída pela parte positiva. Então, ela tem caráter negativo, tá? E isso é importante porque a partir dessa constatação, né, que ele vai propor o modelo atômico dele. Então, Rutherford, em 1911, ele comprova a existência de um núcleo que concentra a massa considerável do átomo, contendo a carga positiva, os prótons. Então, ele propõe um modelo planetário, onde seria algo semelhante a isso aqui, o nosso sistema solar. A gente tem o Sol no meio e os planetas orbitando ao redor.
tá? Os planetas seriam os elétrons e o Sol seria o núcleo, tá? Então, é baseado numa teoria eletrostática. Você tem elétrons, partículas negativas e as partículas positivas, que são atraídas umas pelas outras. Então, mas como ele chegou a esse modelo, né? Então, ele usou esse experimento aqui, semelhante, né, ao que ele estudou, as partículas alfa e beta. Então, tinha uma caixinha de chumbo, onde tinha um polônio radioativo aqui, que emitia partículas alfa. Ele bombardeou essas partículas alfa numa folha, uma lâminazinha de ouro bem fininha. Aqui ele tinha um detector, então ele conseguia determinar a trajetória dessas partículas, né? Então, o que ele observou? Que a maior parte das partículas alfa atravessava a lâmina sem sofrer desvios. Então, ele conclui que a maior parte do átomo deve ser vazia. E nesse espaço, que ele chamou de eletrosfera, devem estar localizados os elétrons, tá? A segunda observação dele foi que poucas partículas alfa, uma em cada 20.000, não atravessavam a lâmina e voltavam. Então, elas batiam aqui e voltavam. Então, ele conclui que deve existir no átomo uma pequena região onde está concentrada toda a massa do átomo, que ele chamou de núcleo. A terceira e última observação dele foi que algumas partículas alfa sofrem desvios de trajetória ao atravessar a lâmina. Então, o núcleo do átomo ele deve ser positivo, o que provoca uma repulsão de partículas alfa, nas partículas alfa, né? Então, por isso que elas batem e sofrem um desvio, tá bom? Então, essas conclusões, elas todas em conjunto permitiram a criação do modelo dele em 1911. Então, o átomo dele tem duas regiões distintas, uma central, que contém praticamente toda a massa do átomo e que apresenta a carga positiva. Essa região a gente chama de núcleo. A outra região praticamente não tem massa e ela fica em torno do núcleo e apresenta carga negativa. Então, ele chama de eletrosfera, certo? Em seguida, a gente vem com o modelo de Rutherford-Bohr. Foi um aperfeiçoamento no modelo de Rutherford, tá? Bohr era aluno de Rutherford, então ficou mais fácil para ele conhecer, né, toda a teoria. Então, baseado no eletromagnetismo, o Bohr ele corrige em 1911 ainda, uma pequena falha na teoria de Rutherford acerca do movimento dos elétrons. Quando ele fala lá que os elétrons giram, né, em torno do núcleo, ele propõe que as órbitas eram elípticas, tá? E não circulares. Então tá aqui, ó. A partir dos estudos quânticos de Einstein e Planck, aprimorou o modelo planetário, demonstrando os níveis de energia dos elétrons nos átomos em 7 camadas. Então, as órbitas seriam elípticas e não circulares, tá? Rutherford propõe que elas sejam circulares, Bohr propõe que elas sejam elípticas. Então, a gente tem diferentes camadas eletrônicas, tá? Que correspondem a níveis de energia que comporta cada uma quantidade definida de elétrons, tá? E um elétron, ao ser promovido de uma camada para outra, absorve certa quantidade de energia e ao retornar, né, quando o elétron retorna para a camada que ele estava, ele emite uma quantidade de energia em forma de fóton, luz. Então, aqui, ó, tem alguns níveis de energia, certo? Então, o elétron que sai daqui para cá, daqui do nível 2 para o nível 3, quando ele retorna, ele emite essa energia em forma de fóton vermelho, tá? Seria uma cor avermelhada. Então, eles podem emitir esse fóton dentro do infravermelho, que é uma parte do espectro eletromagnético que a gente não enxerga. A gente só enxerga aqui, ó, no visível, uma pequena parte, tá bom? E aqui também no ultravioleta.
Aplicações do modelo de Bohr. Então, o modelo de Bohr, ele explica, a gente tem aqui o teste de chama, então ele explica que alguns materiais emitem cores diferentes ao serem queimados, por exemplo. Então, aqui a gente tem um material com cobre e um material com estrôncio. Então, estão sendo queimados aqui, a gente chama esse teste de chama. Então, o cobre emite uma coloração esverdeada e o estrôncio uma coloração avermelhada. Isso é explicado por conta daquilo que eu já falei. Os elétrons no nível de energia, que são promovidos, né? E quando eles retornam, essa energia é liberada em forma de energia luminosa, em diferentes comprimentos de onda, tá? Os nêutrons, eles só foram descobertos em 1932. Antes disso, o átomo só tinha prótons e elétrons, tá? Então, foram descobertos em 1932 por Chadwick durante experiências com material radioativo. Ele chamou essas partículas de nêutrons e propôs que eles estão localizados no núcleo, apresentam massa muito próxima dos prótons, mas não tem carga elétrica. O modelo atômico mais utilizado até hoje é o de Rutherford, com a inclusão dos elétrons no núcleo. Então, o modelo de Rutherford é aperfeiçoado com a inclusão dos nêutrons, tá? Se não for, os nêutrons, eles estão ali justamente para estabilizar, né, o átomo. Se aqui no núcleo, se a gente só tivesse partículas positivas, o que aconteceria? Geralmente positivo com positivo, as cargas tendem a se afastar, né? Então, os nêutrons, eles estão ali no meio para tentar equilibrar, tá bem? Então, é isso. Bons estudos para vocês. Tem lista de exercícios na plataforma e até a próxima.